Amém? Lucas capítulo 18, versículo 1. Diz assim, ó: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Amém? Vocês não vão cansar não, os dois aí? Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desanimar. Irmão, nós estamos falando sobre intensidade. A Bíblia diz que intensidade é um dever. Sempre, orar sempre e nunca desanimar. Isso é intensidade. Alguém que ora sempre, alguém que está sempre orando e nunca desanima, nunca para, nunca esfria, nunca diminui a marcha, mas sempre está orando. Isso é intensidade. E a Bíblia diz que isso é um dever. O dever de sempre estar orando e nunca desanimar, nunca retroceder, nunca diminuir o ritmo, mas manter o ritmo. Amém? Não sou eu que vou ministrar domingo, mas eu tinha preparado uma palavra para domingo, e a palavra era impetuosidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele veio lá no dia de Pentecostes como um vento veemente e impetuoso. Esse veemente é com força e impetuoso é insistente. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele operou ali com força e com persistência, desse jeito aqui, ó, sempre com ímpeto, com insistência, com persistência, com perseverança, com impetulância. Isso é uma característica do Espírito Santo. Versículo 2 diz assim, ó: certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então naquela cidade tinha um juiz. Havia naquela cidade uma viúva, aliás, no versículo 2, um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Ou seja, um juiz que não tinha nenhuma vantagem, nenhuma qualidade, nenhuma boa vontade, nenhuma ideia, nenhum propósito, uma vontade de fazer justiça, de operar, fazer aquilo que era para fazer. E havia também naquela cidade uma viúva que sempre o procurava, sempre, diga sempre, o procurava, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então a Bíblia fala aqui, irmãos, de uma mulher que sempre, lembra do versículo 1? Uma parábola sobre o dever de orar sempre. Aí dá o exemplo de uma mulher que sempre estava ali, sempre, todo o tempo, sempre. Versículo 4: por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar sua causa, para que não aconteça que ela por fim venha e me moleste e me
moleste mais ainda. Então o juiz disse assim: olha, eu não queria fazer nada por essa mulher, eu não queria resolver o problema dela, mas eu não tenho outra opção, porque essa mulher é muito intensa, essa mulher é muito insistente, ela é muito persistente, ela é muito teimosa, ela não desiste nunca. E com gente desse jeito não tem jeito. Esse tipo de gente sempre consegue o que quer. Então eu vou logo fazer o que ela precisa, porque esse povo não tem jeito não. Quando a pessoa é desse jeito aí, meu amigo, não tem jeito para ela, ela sempre consegue o que quer. Foi isso que o juiz disse. Irmãos, para quem é persistente, para quem é intenso, para quem é insistente, esse tipo de gente sempre consegue o que quer. Esse tipo de gente sempre alcança os seus objetivos. Não tem barreira, não tem obstáculo, não tem impedimento para esse tipo de gente. Foi isso que o juiz disse. Versículo 6. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz o juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Não a todos, mas àqueles que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em fazê-los. A Bíblia diz: olha, se um homem que não tinha nenhuma vontade de ajudar aquela mulher, se um juiz que não tinha nenhuma boa vontade, nenhuma ideia, nenhum propósito, nenhum objetivo de ajudar a mulher, o contrário, ele não estava nem aí com ela, esse homem teve que atender aquela mulher. Aí ele diz: imagina Deus que está sempre disponível, imagina Deus que está sempre desejoso de ajudar, imagina Deus que está sempre querendo responder, imagina Deus que é liberal, imagina Deus que está sempre atento para nos abençoar. Ele não abençoaria aqueles que clamam a Ele dia e noite, sempre, dia e noite, aquele que medita na sua palavra dia e noite, fará prosperar os seus caminhos dia e noite, insistente, persistente, intenso. Amém? Versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus disse: olha, esse tipo de gente ele recebe depressa. Esse tipo de gente ele consegue o que quer depressa, de repente. Não demora muito não. Esse tipo de gente alcança seus objetivos tranquilo, rapidamente eles chegam onde eles querem. As pessoas intensas, as pessoas insistentes, as pessoas que estão sempre, constantemente, persistindo, insistindo, não desistindo, elas alcançam depressa. Diga depressa. Aí ele conclui dizendo: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Irmãos, ele termina explicando que só é persistente, só é intenso, só é insistente, só é intenso quem tem fé, quem tem convicção. Se você tem dúvida que vai alcançar, você não tem ânimo para ser insistente. Se você tem dúvida que vai conseguir, você não vai ter motivação para ser intenso. Você só consegue ser intenso quando você tem fé, quando você tem convicção, quando você tem certeza que vai chegar, que vai conseguir, que vai alcançar, que você vai chegar onde você quer. Aí você consegue ser intenso, porque você tem motivação, você sabe que vai dar certo, você tem certeza que vai conseguir, você sabe que vai alcançar. Aí você é intenso, aí você é persistente, aí você é insistente, aí você é perseverante. Mas se não houver fé, você não tem motivação. Por isso que é muito
importante, se você quiser ter uma vida intensa, você ser uma pessoa cheia da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir pela palavra de Deus. Somente quando você ouve a palavra e você tem convicção, rapaz, se eu for intenso, eu vou alcançar rapidamente. Ele diz que é rápido. Depressa. Quando você tem essa convicção que você vai alcançar o seu objetivo e depressa, você é intenso. Você é persistente. Mas se você não tiver essa fé, essa convicção, essa certeza, você não tem motivação para ser intenso. Amém, irmãos? Essa passagem bíblica, eu quero lhe deixar como dever de casa. Você chegar em casa e ler essa passagem bíblica em umas 10 versões da Bíblia. Leia na NTLH, na Bíblia Viva, na Atualizada, na Corrigida, na NVT, tudo que for versão que você tiver. Ou então, se você tiver só uma versão, não tem problema não. Leia ela 10 vezes. Até você entender o exemplo dessa mulher. Eu tenho um outro exemplo que eu vou falar na outra quinta-feira, que é exatamente igual o exemplo dela. É um exemplo igualzinho o dela. Só muda o personagem, mas Deus dá o mesmo exemplo, querendo mostrar que para esse tipo de gente aqui, irmãos, não tem tempo ruim. Esse tipo de gente realmente chega onde quer. Esse tipo de gente alcança os seus objetivos, os seus propósitos. Esse tipo de gente recebe de Deus. As pessoas intensas, as pessoas persistentes, insistentes, perseverantes. Amém? E eu espero que você gere isso em você. Você não vai gerar isso da noite para o dia. Você é uma pessoa que não tem essa qualidade, que não tem essa pegada, né? Não se preocupe, não fique frustrado. Simplesmente coloque no seu coração: eu vou criar esse hábito de ser intenso. Eu vou ser intenso. Irmãos, quando você for intenso em uma coisa, você vai ser intenso em tudo. Uma pessoa que é intensa nas coisas de Deus, ela é intensa no seu trabalho também. Ela é intensa nos seus estudos. Ela adquire essa qualidade da intensidade. Tudo que ela faz com toda força. Ela faz com toda garra. Ela dá, como diz a Bíblia, como diz a Bíblia, não, as pessoas dizem, né? Ela dá o gás mesmo. E a pessoa que não é intensa, a pessoa que é medíocre, a pessoa que é acomodada, a pessoa que é relaxada, ela é dessa maneira em tudo. Ela é relaxada no trabalho, ela é relaxada no estudo, ela é relaxada dentro de casa, fazendo as coisas de casa, ela é relaxada nas coisas de Deus, é tudo. Porque a pessoa adquiriu esse defeito, em vez de ter adquirido a qualidade de ser intenso, de ser dedicado, de ser empenhado, de ser zeloso. É a mesma coisa: intensidade, zelo, dedicação, diligência, fervor. Diga intensidade, diligência, dedicação, fervor, zelo. Tudo é a mesma coisa. É aquela pessoa que bota tudo que ela tem no que faz. E ela, quando é de Deus, ela do mesmo jeito faz com as coisas de Deus. É uma qualidade que a gente adquire. Aí, como você tem essa qualidade para o que você for fazer, você vai fazer com aquilo ali, porque você adquiriu essa qualidade. Amém? Nós vamos orar, mas se você quiser continuar sentado.